Bem, vamos então conhecer acerca das boas novas do Evangelho de Cristo. Marcos, ele é considerado um dos evangelhos sinóticos. O termo sinótico, por exemplo, ele vem de duas palavras gregas cujo significado é ver conjuntamente. Dessa maneira, Mateus, Marcos e Lucas, eles tratam basicamente as mesmas coisas. Eles trazem praticamente o tratado dos mesmos aspectos da vida e do ministério de Jesus Cristo. Só que dos evangelhos sinóticos, Marcos, ele é o mais breve. O evangelho de Marcos, por exemplo, ele é geralmente considerado o primeiro evangelho que foi escrito segundo um escritor. E embora esse fato não tenha, inclusive, um consenso unânime, a maioria dos estudiosos, eles creem de maneira unânime que Marcos, foi escrito antes mesmo dos outros evangelhos. Já a tese de que Marcos também tenha sido escrito por volta do ano 63 da era cristã, é uma afirmação que, todavia, traz as suas dúvidas. Se nós formos considerar, por exemplo, dos 661 versículos de Marcos, Mateus, ele reproduz de 661 o total de 606. Apenas 55 versículos de Marcos é que não se encontram dentro do Evangelho de Mateus. Lucas utiliza 31 destes. E o resultado é que há somente 24 versículos de Marcos que não se encontram nem em Mateus e nem em Lucas. Isso parece provar que tanto Mateus como Lucas, eles usaram o Evangelho de Marcos como fonte. No entanto, por que 4 evangelhos? Talvez você tenha já feito essa pergunta. Nós temos 4 evangelhos, porque cada um foi escrito a um público diferente. Mateus foi escrito para os judeus e apresentou Jesus como rei. Mateus foi escrito para os judeus, apresentou a Jesus como rei, mas Marcos, ele escreveu aos romanos. Ele escreveu para os romanos e apresentou a Jesus como servo. Lucas, por exemplo, já escreveu para os gregos e ele apresentou Jesus como o homem perfeito. João escreveu um evangelho universal e apresentou Jesus como Deus. Aleluia! O Verbo encarnado. Assim, os evangelhos, então, eles foram endereçados a pessoas diferentes e com propósitos diversos. Amém? Vamos conhecer, então, um pouco do autor do Evangelho de Marcos? Duas coisas nos chamam, por exemplo, a atenção. É que a primeira é a identidade. A identidade de Marcos descrita nas Escrituras. O nome completo do autor desse evangelho é João Marcos, sendo que João é o seu nome hebraico e Marcos é o seu nome romano. Temos várias informações muito importantes sobre esse personagem nas Escrituras. Em primeiro lugar, é que Marcos, ele era filho de Maria, uma cristã que hospedava cristãos em sua casa. Você pode conferir isso
no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no seu versículo 12. Isso significa então que João Marcos, ele procedia de uma família aquinhoada de bens materiais e que tinha familiaridade com a igreja desde a sua juventude. Em segundo lugar, Marcos, ele participou da primeira viagem missionária de Paulo e de Barnabé. Ele saiu de Jerusalém com Paulo, você pode verificar em Atos, capítulo 12, também a partir do seu versículo 25. Ele saiu de Jerusalém com Paulo e junto a Barnabé, eles foram morar em Antioquia. Ali, Antioquia da Síria, de onde foi com eles para a primeira viagem missionária na região da Galácia. E João Marcos, ele era um auxiliar de Barnabé e auxiliar de Saulo, nesta primeira viagem missionária que você pode verificar no livro também de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 5. E em terceiro lugar, Marcos, ele desistiu da primeira viagem missionária no meio do caminho. Se você ler Atos capítulo 13, no seu versículo de número 13, vai conhecer que ainda que nós não saibamos precisamente as razões pelas quais levaram Marcos a desertar desta viagem, elencamos três sugestões, sendo que Paulo decidiu largar desta região costeira e ir para o interior, onde os perigos eles eram imensos. E talvez esta possa ser uma das razões. Paulo passou a ocupar a liderança da viagem, até então ocupada por Barnabé. E a insegurança, característica inclusive da sua própria juventude e inexperiência, poderiam ter feito com que Marcos voltasse atrás. Em quarto lugar, Marcos ele é rejeitado por Paulo na segunda viagem missionária, já no capítulo 15 de Atos, a partir do versículo 37 ao 40. A rejeição de Paulo ao ingresso do jovem Marcos na segunda viagem missionária, ela teve repercussões profundas